Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Quinta-feira, 12 de junho, chegou o grande dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. O visual começa agora. Uma escola pública de Brasília criou a campanha Pelo Abraço. A ideia é acolher os turistas que vão visitar a cidade durante a Copa do Mundo. Um abraço para espantar a preguiça, o frio e o sono da manhã. Hoje só pôde entrar na escola quem antes deu e recebeu um abraço de boas-vindas. Até os pais dos alunos foram recepcionados com um gesto de acolhimento. A gente não vê mais isso, né? O que a gente está vendo é muita violência, né? As pessoas não se abraçam, não se amam. Então estou precisando de muito abraço, de muito amor mesmo. A campanha Abrace Mais foi criada por estudantes de uma escola pública de ensino médio em Brasília. Um dia antes do início das férias, eles receberam o dever de casa: deixar os relacionamentos virtuais um pouco de lado e transformar a capital do país na cidade do abraço. O mundo virtual muitas vezes tira isso da gente. E outra que é muito bom abraçar, né? A campanha vai ultrapassar os limites da sala de aula. Durante a Copa do Mundo, os estudantes vão percorrer pontos turísticos de Brasília para recepcionar os visitantes. A ideia é espalhar a cultura do abraço. A meta dos alunos é ambiciosa. Eles querem levar o caloroso abraço brasileiro também para dentro dos estádios. Estamos fazendo encaminhamento junto ao presidente da FIFA para que ele, antes de cada jogo, possa proporcionar um espaço de abraço entre as pessoas que estão competindo nos estádios, e esse incentivo de abraço venha também a acontecer para todo o público que está assistindo. Um abraço! A expressão de hoje é conversa sem pé nem cabeça. Quando alguém fala conversa sem pé nem cabeça, o tradutor não deve fazer o sinal de pé nem o sinal de cabeça, como a Cláudia acabou de mostrar. Essa interpretação dá a ideia de que a conversa não tem um pé e nem uma cabeça, literalmente. Preste atenção, vamos fazer agora a tradução corretamente, respeitando a estrutura da língua brasileira de sinais. Conversa sem pé nem cabeça. Conversa sem pé nem cabeça quer dizer conversa sem sentido, confusa. Vale lembrar que a Libras é uma língua independente do português. E na próxima quinta, vamos trazer mais uma expressão para você. É hora de saber mais sobre os países que formam o grupo G da Copa do Mundo: Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos, Cláudia. É o mundo no Brasil. A fortíssima seleção alemã está apenas atrás do Brasil e da Itália em taças de Copa do Mundo. Foi 3 vezes campeã e 4 vezes vice. Passou facilmente pelas eliminatórias e chega com destaques, como o goleiro Neuer e os jogadores Schweinsteiger e Ozil. O futebol é o esporte mais tradicional da Alemanha, que já sediou a Copa do Mundo 2 vezes. Berlim, a capital, é um dos principais destinos. Milhares de turistas visitam os restos do muro que separou o país por quase 30 anos durante a Guerra Fria. A contribuição alemã para a filosofia é enorme. Pensadores como Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Kant e muitos outros traçaram teorias que influenciaram o mundo ocidental. Na gastronomia, a carne de porco é o ingrediente principal. Cerveja é a bebida nacional e o consumo por pessoa está entre os maiores do mundo, 116 litros por ano. Uma prova disso é a Oktoberfest, o maior festival dedicado à bebida do mundo. Portugal só conseguiu uma vaga na Copa depois de passar pela repescagem da eliminatória europeia, mas chega com o melhor jogador do mundo, o astro português Cristiano Ronaldo. A seleção lusitana traz também outros destaques, como Bruno Alves, Fábio Coentrão e o brasileiro naturalizado Pepe. A terrinha é conhecida dos brasileiros que herdaram dela grande parte da origem e da cultura. A posição privilegiada na ponta da Península Ibérica deu vantagem geográfica para as naus que partiram de lá.
Hoje, Portugal carrega a história dos colonizadores nos museus de Lisboa, a capital. Grande produtor de vinho, o país se destaca na região do Porto e da Madeira, onde são produzidos vinhos de sobremesa. O bacalhau e o azeite são ingredientes principais dos pratos portugueses. E os doces de ovos não podem faltar para completar um banquete lusitano. Aqui é o lugar ideal para os portugueses, os brasileiros virem aqui e conhecer um pouquinho da cultura de Portugal. Nós temos a nossa folclórica aqui todos os sábados, ao vivo. A trilha sonora, claro, é o fado. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Com um histórico recente e impressionante, Gana ganha cada vez mais espaço em Copas. Em 2006, foi a única seleção africana a passar para a segunda fase. Em 2010, chegou às quartas de final. Este ano, sobreviveu a um dos grupos mais difíceis das eliminatórias, com apenas uma derrota em 6 jogos. O nome deste país significa Rei Guerreiro e lembra as origens do Império de Gana, que ocupou a África Ocidental entre os séculos IV e VII depois de Cristo. Mais de 50 etnias formam o país. Gana tem o maior lago artificial do mundo, o Lago Volta, com mais de 8.000 quilômetros quadrados. É dele que vem grande parte da eletricidade do país. A capital, Accra, concentra a maior parte das atrações, museus, restaurantes, hotéis e toda a vida noturna de Gana. Futebol para eles é um esporte completamente diferente. Nos Estados Unidos é o soccer que se disputa na Copa do Mundo. O esporte não é o mais tradicional do país, mas a seleção americana se torna cada vez mais um desafio, apostando em um forte contra-ataque. O quarto maior país do mundo é também o mais influente na política e economia globais. O território é tão extenso que há uma diferença de 4 horas entre uma costa e outra, isso sem contar o Alasca. Por isso, as diferenças na geografia e no clima são enormes. É possível visitar grandes metrópoles como Nova York, mas também regiões desérticas, parques florestais e as praias cinematográficas do Havaí. O futebol americano, o basquete e o beisebol são os principais esportes nos Estados Unidos, mas o entretenimento não para por aí. Se tem uma coisa que sabem fazer, são grandes eventos. Vagalume, coruja, lobo, tatu. E olha só, o Cristo Redentor de verdade aqui no Rio de Janeiro vestiu as cores dos nossos rivais argentinos. Davi, a gentileza foi retribuída em Buenos Aires. É tudo parte da campanha da FIFA para celebrar a primeira edição do Dia do Fair Play. Em meio a uma forte neblina, o Cristo Redentor colorido de azul e branco, as cores da seleção argentina, em um dos principais cartões postais do mundo. Um ato pelo respeito a jogadores, árbitros, adversários e torcedores. Mostrando que a rivalidade não passa dos campos de futebol. Representantes argentinos participaram da cerimônia, que iluminou por 2 horas o Cristo. E na hora de escolher uma possível final para a Copa do Mundo, uma demonstração de espírito esportivo. 12 de julho, a véspera da final da Copa do Mundo, pode ter as coroas da Argentina e Brasil. É como o preâmbulo de uma final sul-americana. Na Argentina, o obelisco, monumento emblemático de Buenos Aires, foi iluminado de verde e amarelo, as cores do Brasil.
No terraço de um hotel com vista para o Teatro Colón, autoridades brasileiras e argentinas celebraram o dia do Fair Play, o espírito esportivo. No momento que você tem uma Copa do Mundo dentro de alguns questionamentos e principalmente muita gente incentivando ao fracasso ou quem sabe polêmica com a Copa do Mundo, você tem dois que são rivais históricos no futebol, dando um exemplo de civilidade e de paz. Durante 2 horas, a bandeira brasileira brilhou na Avenida 9 de Julho, uma das mais movimentadas da capital argentina. Ao saber que o Brasil estava presente no coração de Buenos Aires e que o Cristo Redentor vestia as cores argentinas, a maioria aplaudiu. Divino, hermoso. Uma boa iniciativa. Acho ótima iniciativa para que não haja briga. Em volta do obelisco, moradores das favelas de Buenos Aires improvisaram um acampamento para reivindicar obras de infraestrutura nas comunidades mais pobres. Mas até no meio desse protesto, que já dura 52 dias, existe um clima de Copa. O cachorro desse mendigo carrega um cartaz pedindo uma ajudinha e veste a camiseta da seleção argentina. E o Visual de hoje termina aqui. Mas a gente volta amanhã. Obrigado pela companhia e um bom dia para você. Tchau. Tchau para você.